A gente procurou fazer algumas perguntas assim, e tentar trabalhar com essas perguntas como se elas fossem guias. Assim, né? A gente não queria responder a elas diretamente, mas tentar pensar um pouco elas como se pudessem acompanhar essas perguntas. Né? Então, uma delas era se havia alguma singularidade da crítica do documentário em relação à ficção. A outra era que habilidades ou características específicas do crítico o documentário demanda, e a outra é se haveria alguma diferença entre a escrita crítica sobre o documentário e a produção acadêmica de conhecimento sobre o documentário. Né? Aí na oficina a gente tentou trabalhar com algumas características de filmes documentários que são diferentes da ficção, assim, que por isso trazem para o crítico, exigem do crítico outras habilidades. Por exemplo, o fato de que a encenação no documentário, apesar de o documentário ser encenado, ser fabricado, ser construído, é uma encenação que se faz em situação, em relação, e por isso faz com que o crítico tenha que lidar, por exemplo, com o modo como se produz a imagem, o modo como diferentes sujeitos estão envolvidos para a construção de uma cena. Né? A ficção geralmente tem uma soberania para construir uma imagem, né, sobre o mundo, enfim, em relação ao mundo. O documentário não tem essa soberania, tem que lidar com uma série de outros componentes para se fazer uma imagem, e isso exige do crítico outras habilidades. Então, eu não gosto de que as categorias documentário e ficção funcionem como etiquetas ou como rótulos, porque isso vai limitar o nosso olhar para os filmes. Assim. Eu acho que os filmes estão sempre inventando outras coisas, estão sempre questionando essas categorias, colocando elas em jogo. Aqui mesmo em Cachoeira teve vários filmes que a gente não poderia facilmente chamar de documentários, assim, filmes que dialogam com elementos da ficção, filmes que são efetivamente ficções, que dialogam com o documentário, enfim. Então as categorias a gente usa elas um pouco para ajudar a olhar para os filmes. Assim. Elas servem como ajuda e não como classificação. Né? Então eu não quis que os meninos, por exemplo, né, que os participantes da oficina olhassem para os filmes tentando identificar o que é ficção, o que é documentário, no sentido de limitar, sabe? No sentido de classificar. Isso para mim não tem sentido. Mas sim tem sentido o que um filme que é mais propriamente documental, né, que dialoga com o direto, com o cinema direto, com a relação com o sujeito filmado, o que nesse cinema exige do crítico que a ficção não exige.